Boa noite, família abençoada. Estamos aqui em nosso podcast Fala Família no YouTube, no canal da nossa família Vida e Paz. Vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo e aqueles que irão, com certeza, ouvirem ou verem, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Pedimos para que você possa dar uma curtida aí no vídeo, você possa compartilhar com pessoas que você entende assim que precisam ouvir sobre esse tema, o arrebatamento da igreja, a igreja e o arrebatamento, que é muito importante. Hoje em dia não se fala muito nisso, Na verdade, se fala muito pouco sobre o arrebatamento da igreja. Mas eu quero aqui compartilhar, não vou me aprofundar no tema, porque aí a gente levaria aqui talvez até mais de que horas, falando sobre o arrebatamento da igreja, que envolve uma série de outros temas que acompanham o arrebatamento da igreja, mas eu quero falar aqui algumas coisas, tecer pelo menos a essência sobre o arrebatamento do que diz a palavra do Senhor. Primeiro eu quero compartilhar com você o que Jesus disse no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 6. João, no versículo 1, 2 e 3, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, e ele estava falando para a igreja dele, estava falando para os discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, olha o que ele diz, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus já prometendo para os discípulos. Mas há um outro texto em Atos, capítulo 1, que eu quero que você também depois possa verificar, Atos capítulo 1. Jesus Cristo diz assim para os seus discípulos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois que Jesus disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, de repente, junto deles, se puseram dois anjos vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Então, duas palavras diretas aqui do Senhor com relação à promessa de que ele voltaria. Então, aqui fala sobre a segunda vinda de Cristo. Então, Jesus vai voltar, isso é certo, para buscar a igreja dele. Então, eu não quero entrar aqui no tema do milênio, que também é chamado para dentro desse tema, o arrebatamento da igreja, mas eu quero apenas me ater ao arrebatamento da igreja, eu quero buscar lá. São três teses que são defendidas, a primeira tese é de que a igreja, Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. O que é arrebatamento? Arrebatamento, na verdade, é um evento que todo crente em Cristo Jesus aguarda, em que subiremos e receberemos um corpo transformado e nos encontraremos com ele nas nuvens celestiais. Isso é o arrebatamento. A 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17, diz assim, olha, dizemos-vos a vinda do Senhor. Isso aqui trata da vinda do Senhor. Paulo falando, dizendo-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ou seja, quando Jesus voltar para buscar a vinda de Jesus, para buscar a igreja, se nós ainda estivermos vivos, não precederemos aos que morrem.
Ou seja, nós não iremos primeiro do que aqueles que já morreram em Cristo. Quando aqui estavam, já morreram, ou seja, dormiram em Cristo, né? A Bíblia trata a morte do crente como um sono. Então, tanto é que o texto aqui revela exatamente isso. Não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do céu, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, aos que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então, todos aqueles que morreram em Cristo vão ressurgir primeiro do que nós, que na verdade nós estamos aqui vivos, né? Eles ressurgirão, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com esses que haviam dormido, né? Haviam morrido em Cristo, né? Seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui trata exatamente do arrebatamento da igreja na vinda de Jesus. A Bíblia não diz qual é o dia, qual é o ano, qual é a hora, a Bíblia só fala para que a gente esteja preparado para esse dia. E a Bíblia fala dos sinais que antecedem ou que prenunciam, melhor dizendo, essa vinda de Jesus Cristo, né, para buscar a sua igreja. Então, aqui está um texto aqui muito claro com relação ao arrebatamento da igreja. Não sei se você entendeu bem. Então, aqueles irmãos em Cristo que você conhece, de repente seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho ou algum outro crente em Cristo, que já morreram. Quando morreram, eles estavam seguindo a Jesus, servindo a Jesus, né? Eram discípulos de Jesus. Então, esses que já morreram, eles ressuscitarão primeiro, né? Eles ressuscitarão, e nós que aqui ficamos, que estamos vivos na vinda de Jesus, iremos junto com eles, receberemos um corpo transformado e subiremos. Isso é o arrebatamento, né? É como a Bíblia fala, como um raio que cai, né, do ocidente ao oriente, pá, vai ser um abrir e fechar dos olhos, como a Bíblia diz, e seremos arrebatados para a glória do nome do Senhor Jesus. O texto de 1 Coríntios também relata, 1 Coríntios capítulo 15, ele fala também sobre o arrebatamento, né, da igreja, e eu quero aqui, né, mostrar para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, 15, que diz exatamente o seguinte. Só um minutinho. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 seguinte, 51 diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todo mundo vai morrer, né? Muitos estarão vivos nessa vinda de Jesus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível, que é o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então aqui fala, o capítulo 15, ele fala muito sobre, né, o arrebatamento da igreja, né, a transformação. Então nós temos aqui 3 textos básicos, 1 Tessalonicenses
capítulo 4, a partir do versículo 15, temos aqui 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52, temos João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, temos também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 9, seguintes, que abordam sobre o arrebatamento da igreja, e os textos que estão também em Apocalipse, que também fala sobre o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus a esse mundo. Tá? Então você tem que estar o quê? Pastor, eu tenho que estar preocupado quando vai ser? Não, você tem que estar preocupado em estar preparado, para que não só a vinda de Jesus, quanto também a possível morte sua, né? Porque nós cremos, eu creio que Jesus está às portas para voltar e levar a sua igreja e ter esse arrebatamento, né? Mas pode ser que não aconteça, que eu morra antes desse arrebatamento acontecer. Uma coisa eu sei, ele vai acontecer. Se eu morrer hoje, eu estou preparado. Estou preparado para ir para o paraíso e aguardar esse grande dia da segunda vinda de Jesus, que haverá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo e aqueles que estão em Cristo, e que seremos arrebatados todos e nos encontraremos das nuvens com o Senhor, como igreja. Tá? Agora, tem as 3 teses, que fala que o arrebatamento da igreja vai acontecer no início da tribulação. Então, eu creio nessa tese. Tem a tese que acredita que o arrebatamento acontecerá no início da grande tribulação, ou seja, depois dos 3 anos e meio, no início da grande tribulação, que será a segunda parte da tribulação. E a outra tese que defende que a igreja, que Jesus virá e a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Então, existem essas 3 teses, né? E existe também uma quarta tese, e essa é mais complicada, que diz que todos esses eventos proféticos já aconteceram, que a igreja já vive, né, essa grande, ela tem vivido essa tribulação e viverá a grande tribulação no final, tá? E que Jesus virá no final, que não haverá arrebatamento da igreja, mas que Jesus virá e vai reinar com a igreja aqui na terra. Então existe essa outra quarta possibilidade que a gente também tem que considerar, que acaba se utilizando de textos bíblicos, históricos, interpretação, enfim. E aí você diz assim: pastor, qual que você crê? Eu sou muito tendencioso a crer na segunda tese, que diz que a igreja será arrebatada no início da grande tribulação. Quando estivermos no início da grande tribulação, em que se apresentará o anticristo à terra, né? Eu acho que ali já é o início da grande tribulação, e aí Jesus virá para arrebatar a igreja dele, e aí a gente continua, né, compartilhando ou falando sobre agora a grande batalha final, o milênio. Aí já é outra conversa, mas que está dentro também do arrebatamento, mas já é uma outra conversa que teríamos muito mais tempo, né? E o objetivo do podcast não é aqui trazer algo muito polêmico no sentido de se aprofundar nas polêmicas que existem, evidentemente, principalmente sobre arrebatamento, milênio, né? A grande tribulação, mas sim trazer textos bíblicos que fortalecem a nossa fé e que nos levam a estarmos preparados para aquilo que vai acontecer, que a certeza é que Jesus virá. Eu tenho a certeza que ele vai arrebatar a igreja dele, tá? Eu tenho certeza disso. Se ele vai arrebatar, nós vamos estar nas nuvens junto com ele, depois ele virá com essa igreja para reinar na terra, aí já é outra conversa, tá?
Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje nesse podcast para fortalecer a tua fé e te dar um direcionamento. Agora você vai se posicionar, né? Minha posição é essa. Jesus virá, a igreja no início da grande tribulação vai arrebatar a igreja dele, os que dormiram em Cristo vão ser arrebatados segundo o texto, né? Primeiro e depois logo nós que estamos vivos também seremos arrebatados, receberemos um corpo transformado e juntos estaremos nos encontrando com Jesus nas nuvens. A partir daí, meu irmão, eu não quero nem saber o que vai acontecer, se ele vai vir com a igreja lá nas nuvens, vai reinar na terra numa grande batalha final, não importa, né? Importante a gente estar preparado para esse grande dia, que será um dia tremendo para todos nós e vai abalar a terra, com certeza. A trombeta vai soar, já está quase soando, está na ponta para soar. Eu acredito assim, creio assim, e esteja só preparado em nome de Jesus, espiritualmente, para essa grande vinda, para esse grande momento histórico e que vai impactar toda a humanidade, que é a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, deixe os seus comentários, compartilhe, vê qual é a sua posição, né? Coloca aí no comentário qual é a sua posição, o que você mais acredita e tal, essa coisa toda. Fundamente com os textos bíblicos, em nome de Jesus, e nos aguarde até o próximo podcast, um outro tema para a gente compartilhar e conversar aqui em nome de Jesus. Espero que tenha ajudado você, para você estar preparado, fortalecendo a sua fé e também respondendo com esperança e contexto bíblico aquilo que você acredita. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.